Ir a sua Bíblia, o seu tablet ou o seu celular, no texto de Apocalipse capítulo 19, versículos 6 a 9, que diz assim: E ouvi como que a voz de uma grande multidão, e como que a voz de muitas águas, e como que a voz de grandes trovões, que dizia: Aleluia! Pois já o Senhor Deus Todo-Poderoso reina. Alegremo-nos, exultemos e demos glória a Ele, porque chegou a hora das bodas do Cordeiro e sua noiva já está preparada. Sua noiva, a igreja, não é? Pois lhe foi dado vestir-se de linho finíssimo, resplandecente e puro, porque o linho finíssimo são os atos de justiça dos santos. E disse-me: escreve, bem-aventurados aqueles que são chamados à ceia das bodas do Cordeiro. E disse-me: estas são as palavras verdadeiras de Deus. Que Deus aplique em nossos corações a sua bendita palavra. Observem, meus amados irmãos, como João inicia o livro de Apocalipse. Lá no capítulo 1, ele começa dizendo: revelação de Jesus Cristo que Deus lhe deu para mostrar aos seus servos as coisas que em breve devem acontecer. Revelação de Jesus Cristo. E como é que ele termina o Apocalipse, capítulo 22, versículo 21? A graça do Senhor Jesus Cristo seja com todos. Aliás, ele termina dizendo: a graça de Jesus. Vocês sabem que o nome Jesus, né, em hebraico, que é igual ao meu nome, Josué, Yeshua, significa... Quem sabe o que significa? Ninguém quer arriscar? O Senhor salva. Esse é o sentido profundo desta palavra, né? O Senhor salva. Jesus, Josué, né? Esses nomes, porque eles são tirados a partir do hebraico, são tirados a partir das consoantes, né? Independentemente de vogais. Aliás, você sabe que o hebraico moderno não usa vogais, né? Só consoantes. Às vezes tem que se adivinhar o que é que diz, né? O que é que está dizendo exatamente. Mas observem, portanto, isto. O livro de Apocalipse, ele encerra a última palavra sobre salvação. Ele começa falando sobre salvação, ele termina falando sobre salvação, porque se refere a Jesus como aquele que realiza plenamente a salvação em Deus. João apresenta 3 cânticos de salvação aqui, que celebram o triunfo da obra de Deus. Vamos lembrar, a igreja está sendo perseguida. Muitas destas igrejas mencionadas aí, Pérgamo, Tiatira, Éfeso, estas igrejas estão enfrentando perseguição do Império Romano, porque não se prostravam na adoração à besta, digamos assim, à Babilônia, se referindo aí ao Império Romano, ou a grande meretriz, como nós vimos na semana passada e vimos o sentido disso. Pois bem, eles estão sendo perseguidos diante disso. João está também sofrendo, está no exílio, e ele escreve para estas igrejas, para lhes dizer: permaneçam firmes, não desanimem, salvação está para vir.
Ela vai ser realizada na vida de vocês. Lembrem, isso está sendo dito para uma igreja que está sofrendo perseguição lá no final do primeiro século. Isso diz tudo com respeito ao significado do livro de Apocalipse, porque toda vez que a gente lê um texto da palavra de Deus, da Bíblia Sagrada, a gente precisa remeter ao significado desta palavra, primeiro, àqueles primeiros destinatários. Então, o que João disse precisa ter feito sentido para aqueles cidadãos cristãos que estavam sendo perseguidos lá no final do primeiro século. E é isso que nós vamos entender, portanto, hoje. João então apresenta 3 cânticos de salvação que celebram o triunfo da obra de Deus, apesar das circunstâncias de perseguição, de sofrimento, de zombaria, impostos por Roma, Domiciano, o principal imperador neste tempo, a segunda face de Nero, como foi chamado por Trajano, não por Trajano, por um autor cristão do primeiro século, não, Trajano foi imperador romano. E portanto é preciso lembrar que o principal motivo era a adoração ao imperador. Já expliquei isso várias vezes aqui, vale a pena relembrar. Os imperadores romanos, eles se viam como Deus. Eles queriam ser adorados, Domiciano principalmente, mas todos eles, de um modo geral. Por isso usavam Sebastius ou Augustus, que são expressões que falam de uma divindade. Eles se viam como deuses, ou como Deus. E aí vem uma das imagens mais fortes da igreja, da carta da igreja a Pérgamo, né? E eu mencionei então que numa de minhas viagens a Israel, estive lá também nas 7 regiões, das 7 igrejas da Ásia. E em Pérgamo, hoje moderna Bergamo, né? Mas Pérgamo principalmente, a gente sobe ali na Acrópole, na parte mais alta do monte. E é muito interessante porque num primeiro nível daquele monte, nós temos ali os restos do trono de Zeus, que era o Deus supremo grego. A isto João chama, quando escreve para a igreja de Pérgamo, eu sei que habitas onde está o trono de Satanás. É assim que ele chama. O interessante é ver que nível um pouco mais alto, daquele nível onde estava, não é, este altar a Zeus, que nos dias de hoje, não só nos dias de hoje, mas há muitos séculos passados, foi transportado inteiramente, é um trono todo de mármore, foi transportado para Berlim, está lá em Berlim, em um museu lá em Berlim. Não é? Eu ainda não tive a oportunidade de conhecer pessoalmente, mas está lá. O que nós temos em Bergamo ou em Pérgamo, nas ruínas de Pérgamo, é apenas algumas ruínas, alguns restos daquele trono. Mas o importante é saber que acima deste trono, acima do nível onde estava o trono a Zeus, o Deus supremo dos gregos, estava o templo, e aí tem restos ainda muito grandes lá, ao imperador. O templo, preste atenção, é um templo erigido a Trajano, imperador romano. Notaram a diferença? Notaram o que está em jogo aqui? É que os imperadores romanos se sentiam até maiores, mais importantes, mais divinos do que até mesmo os deuses deles, os deuses gregos. Então isso é importante para a gente perceber o que é que estava em jogo desta atitude de se prostrar
diante de um imperador romano que tinha o direito da vida ou da morte para aqueles, e eles eram chamados a adorar somente o Cordeiro de Deus, a Jesus Cristo, a não se prostrar diante do imperador romano. Pois bem, os cânticos de salvação, um deles está aí em Apocalipse capítulo 7, versículo 10. Salvação ao nosso Deus que está sentado sobre o trono e ao Cordeiro. Capítulo 12, versículo 10, nós temos um outro cântico de salvação. Agora é chegada a salvação e o poder e o reino do nosso Deus e a autoridade do seu Cristo, porque já foi lançado fora o acusador de nossos irmãos, o qual diante do nosso Deus os acusava dia e noite. O terceiro e último cântico de salvação, em todo o livro do Apocalipse, encerra a visão do julgamento, que nós vimos na semana passada, e introduz a visão da salvação. Aleluia, diz o texto do capítulo 19, como eu disse, que estudamos semana passada. Aleluia, a salvação e a glória e o poder pertencem ao nosso Deus, porque verdadeiros e justos são os seus juízos, pois julgou a grande meretriz, que havia corrompido a terra com a sua prostituição. E das mãos dela vingou o sangue dos seus servos. E outra vez disseram, aleluia, e a fumaça dela sobe pelos séculos dos séculos. Só para lembrar que a ideia da prostituição, né? A ideia de que Babilônia, ou seja, Roma, estava sendo chamada aqui de a grande meretriz, é porque lidava exatamente com o contrário do amor de Deus. É isso. Roma exige que os cidadãos do seu império lhe devotem o amor, que é um amor que só é devido a Deus. Qual é o primeiro mandamento da lei? Amarás, pois, o Senhor, teu Deus, de todo o teu coração, de toda a tua alma, de todo o teu entendimento. É assim que Jesus resume todos os mandamentos da lei. Perguntam a ele, qual é o mais importante mandamento? É amar a Deus acima de todos e de tudo, principalmente acima de supostas autoridades humanas. O Senhor está acima de todas as coisas. Mas observem que a salvação, meus amados irmãos, acontece em meio a um cenário de catástrofes. A abertura dos 7 selos, que nós vemos lá a partir do capítulo 16 do Apocalipse, vai trazendo uma após outra catástrofe, ou catástrofes. Eugene Peterson comenta da seguinte forma, uma forma muito forte. Ele diz, é necessário ter estômago para continuar observando enquanto os selos são abertos, as trombetas são tocadas e as taças derramadas. João não ameniza a catástrofe. Não diz que a vida cristã é esta vida boa. Não faria qualquer sentido para aquelas pessoas que estavam sendo perseguidas, irmãos. Ele não diz que vida cristã é ciranda, cirandinha, vamos todos cirandar. Né? Como é que diz o resto? Vamos dar a meia volta. Não. Vida cristã é isto. É assim, no meio da catástrofe. E ele diz, então, Eugene Peterson diz, se não houver percepção clara do mal, do problema, no nosso mundo presente, não haverá entendimento perfeito da salvação. A pessoa só consegue ser curada se ela tem uma clara percepção, e claro, o médico que está atendendo, ou a médica que está atendendo, se
esse médico tiver uma clara percepção do mal. A pessoa só vai submeter à cura se ela perceber claramente: estou doente. Esse talvez seja o maior desafio para os psicólogos e psicólogas, né? Porque, de um modo geral, a enfermidade do corpo, digamos, não da mente, não da alma, ela, às vezes, digamos, é mais fácil perceber. Olha, você está ruim aí, está com problema no estômago, está com problema em tal órgão do corpo humano. Mas, às vezes, a mente, a pessoa não percebe que está doente. E, às vezes, vai se perceber quando já é muito tarde. Mas é esta profunda verdade: se não houver percepção exata do problema, não haverá entendimento perfeito da salvação, que é o ato divino que traz, portanto, a solução. Então, João faz algumas afirmações muito importantes no Apocalipse, de modo geral, e aqui para nós é fundamental compreender: a salvação acontece em meio a um cenário de catástrofes. É nesse meio que acontece a salvação. Segundo, a salvação é a resposta a este caos que eles estavam vivendo naquele momento. A salvação, entretanto, é maior do que a catástrofe. Amém? Maior é aquele que está em vós do que aquele que está no mundo, disse João. Irmãos, nós precisamos ter isso claro na nossa mente. Nosso Deus é maior do que qualquer catástrofe. Precisamos ter esta compreensão. As catástrofes estão além da capacidade humana de recuperação. A causa da catástrofe foi um ato de rebeldia, desobediência, que tentou enganar a Deus ou tomar o lugar dele. João queria manter as comunidades cristãs daquele final do primeiro século tão turbulento, primeiro, conscientes da catástrofe. Vocês precisam ter consciência do que está acontecendo. É por isso que ele escreve para Pérgamo: sei o lugar onde habitas, é onde está o trono de Satanás. Ele não poupa expressões, não poupa verdades. Quando a gente viu o julgamento, repito, ele falou: caiu a grande meretriz, a Babilônia, a Roma. Segundo, João tenta manter as comunidades confiantes e participantes da ação salvadora de Deus. Não apenas confiantes, mas participantes. Ser salvo, meu irmão e irmã, significa participar da obra de salvação que Deus quer operar no mundo. Não é assistente, ficar olhando aqui de palanque, o que é que Deus está fazendo. Eu gosto muito daquele livro do estudo dirigido, Conhecendo Deus, Fazendo Sua Vontade, porque ele fala sobre isso. Né? Deus está agindo o tempo todo no nosso mundo. E nós precisamos nos agregar, nós precisamos nos juntar à obra que Deus está fazendo. Não ficar assistindo, não. A gente precisa participar. Agora, preste bem atenção no que agora vamos dizer. A visão da salvação tem, portanto, dois elementos fundamentais. Primeiro, um banquete. Segundo, uma guerra. Dois elementos que agora vamos, então, nos debruçar em cada um deles. Primeiro, um banquete. Apocalipse capítulo 19, versículos 6 a 9, tratam exatamente disso. Já lemos o texto e vimos sobre este texto que fala de um banquete. Quero reler apenas o verso 7, ou começando o verso 6. Aleluia! Pois já o Senhor Deus Todo-Poderoso reina, regozijemo-nos e alegremo-nos e demos-lhe glória, porque vindas são as bodas do Cordeiro, a celebração do casamento de Jesus com a sua igreja.
Jesus com a sua igreja. Isso é importante. E já a sua esposa se aprontou. A esposa do Cordeiro é a igreja de Jesus. Então João usava o ambiente comum de refeições, jantares e banquetes para falar sobre isso, para falar da salvação. A imagem aqui é das bodas do Cordeiro. Salvação é isto: Cristo na cruz, mas é também comer o pão e beber o vinho. É um banquete. A salvação tem isso. Em primeiro lugar, então, na visão do banquete, da salvação como um banquete, a gente diria que salvação é isso: o que Deus fez por mim, é Cristo na cruz. Salvação é obra de Deus. Esse é o primeiro aspecto que João nos chama a atenção aqui. Salvação é o que Deus fez por mim, não é o que eu faço. É por isso que salvação não é mérito meu. É por isso que salvação não significa, eu mereço ir para o céu, ou eu mereço experimentar a salvação. Eu nunca fiz mal para ninguém, eu não faço mal para ninguém, eu procuro fazer o bem. Não, não é mérito. Salvação é graça, é o que Deus fez por nós. É favor, portanto, imerecido da parte de Deus. É interessante como, às vezes, existem certos substitutos da salvação pela graça, né? Existe o otimismo, não é a palavra do mundo para substituir salvação. É continuar útil, esperançoso, mas sem recorrer a Deus. Vai dar certo, irmão. Já viram alguém dizer assim? Vai dar certo. Em tuas palavras há poder. Meio evangélico dizia muito isso. Pois bem, esse é um tipo de substituto. O outro é o legalismo, é o ascetismo, por exemplo. Antônio Gouveia de Mendonça, ele fala da conversão, os primeiros protestantes no meio brasileiro, e ele chama a atenção da era metodista, que foi confundida com dizer sim a Deus e não à vida. Repito, salvação, nesta chamada era metodista, porque foram os metodistas que chegaram primeiro ao Brasil, né, na evangelização do Brasil, significava naquela época dizer sim a Deus e não à vida. Porque ser cristão ou ser crente, né, como uma expressão usada antigamente, ser crente é não beber, não dançar, não fumar. E isso é ser salvo, isso é ser crente. Eu tinha um professor norte-americano lá no Seminário do Norte, em Recife, e ele uma vez pregando, ele disse: eu tenho um cachorrinho lá em casa, e esse cachorrinho não fuma, não bebe, também não dança, mas também não é crente. Porque às vezes se confunde isto. Não é isso que é salvação. Paul Tillich falou que a história das religiões é a história das tentativas do ser humano de autossalvação. E aí ele elenca 7 aspectos ou formas de autossalvação. Então preste atenção no que ele diz. A história das religiões é a história das tentativas humanas de autossalvação e o consequente fracasso. Salvação é graça, meus amados irmãos, é o que Deus fez por nós, é obra de Deus. O segundo aspecto, salvação é isto: comer pão e beber do cálice. Então, o primeiro aspecto é Cristo, o que Cristo fez por mim. Agora, o segundo aspecto da salvação é Cristo em mim.
Em João capítulo 6, 53, 56, então Jesus os advertiu: em verdade vos afirmo, se não comerdes a carne do Filho do Homem e não beberdes o seu sangue, não tereis a vida dentro de vós. Parece estranho, né, essa linguagem? Não parece estranho? Sabe por que Jesus está falando? É quem não se alimenta de mim, quem não torna a minha mensagem, a minha verdade, a minha vida, como parte da sua própria vida, não permanece em mim e eu nele. Salvação é isso. Cristo em mim. Em terceiro lugar, salvação é isso. Comer juntos. Nós somos chamados para comer juntos essa ceia, esta celebração. Quando João fala sobre isso, ele diz: regozijemo-nos, exultemos, demos-lhe a glória, porque são chegadas as bodas do Cordeiro e já a sua noiva se preparou. Eu gosto muito de uma expressão que o Gene Peterson diz: a noiva são muitos. A noiva, a igreja, é composta de muitos. Por isso que o Apocalipse vai falar sempre do número 24. Chamei a atenção disso na semana passada. Representando as 12 tribos de Israel e representando os 12 apóstolos. Mostrando com isso que a igreja do Senhor, a noiva do Senhor, é composta do antigo Israel e também da igreja do Senhor. Nesse tempo que a gente está nessa guerra e nessa discussão sobre Israel, é preciso lembrar isso. O Israel de Deus não corresponde ao Estado de Israel. Vou repetir. O Israel de Deus, de que fala Paulo, inclusive em Romanos, e ele diz: nem todos os que são de Israel são israelitas, mas somente aqueles que são da fé. Somos muitos que compomos a noiva do Senhor. A igreja, a noiva, são muitos. Ok, a ceia do Senhor ou a celebração das bodas do Cordeiro, de que fala Apocalipse, nos traz essa imagem. Mas é também uma imagem de guerra. Salvação é ao mesmo tempo um banquete, celebração da vida e da salvação. Mas salvação também é isto. Significa guerra constante, batalha permanente. E da boca do dragão, e da boca da besta, e da boca do falso profeta, vi saírem 3 espíritos que operam sinais, os quais vão ao encontro dos reis de todo o mundo para os congregar, para a batalha do grande dia do Deus Todo-Poderoso. E eles os congregaram no lugar que em hebraico se chama Armagedon. Apocalipse capítulo 16, versículo 16. Salvação é uma guerra. E aqui é importante a compreensão deste lugar de que João fala, da guerra entre as forças de Deus e as forças do mal. Armagedon. O que é que João está dizendo aqui? Ele disse: existe um lugar onde vai acontecer esta batalha, que em hebraico se chama Armagedon. Você não vê aqui escrito, e esse é o único texto do Novo Testamento em que aparece a palavra Armagedon. No Antigo Testamento não vai aparecer esta palavra. Mas você não vê escrito aqui, no lugar em que hebraico se chama Vale do Armagedon. Você está vendo a expressão vale aí? Alguém está vendo? Não? Pois é. E aqui vem um fato curioso. A palavra Armagedon, ou Harmagedon, né? Em grego é a primeira expressão lá. Em segunda vem, né? Teria que ter um acento aí no primeiro A, o alfa, né? Primeira letra do alfabeto grego. Harmagedon seria a melhor expressão.
Ali você tem a transliteração em português, Armagedon. Em seguida, você tem a expressão em hebraico, Har Magedon. O que é Har? Monte, colina. Nunca vale. Nunca vale. Você já ouviu falar? A última batalha entre o bem e o mal vai acontecer no vale do Armagedon? Já ouviu? Quem já ouviu? Quase todo mundo ouviu. Eu já ouvi várias vezes. Mas é interessante, não tem no Apocalipse falando em vale. Está falando num monte. Está falando numa colina. Isso é fundamental para a gente compreender. Aqui uma foto tirada do Monte Carmelo. Fui eu que tirei essa foto. Daquilo que normalmente os guias de Israel vão dizer. Está aí o Armagedon. Eu me lembro que a primeira vez que estivemos lá nessa região, né? O pastor Francisco Machado já deve ter visto lá essa visão, que é belíssima, né? Aqui, infelizmente, as cores não fazem jus, né? Mas ali está o que é chamado Vale de Jezreel, né? E que a maioria dos guias vai dizer, vocês querem conhecer o Vale do Armagedon, está aqui. Mas peraí, Apocalipse não fala de vale. Fala de Armagedon, Megido. É uma outra cidade, é um outro lugar, é um outro ponto. Tal Megido, é isso aí, ó. Que é um pequeno monte, uma pequena colina, que fica um pouco fora do Vale de Jezreel, bem pertinho, mas não fica exatamente no Vale de Jezreel. Mas tem sido confundido. Ali você tem, na verdade, ruínas de tal Megido, né? Ali existia uma cidade, etc., mas você tem só as ruínas. Então, o chamado Vale do Armagedon seria aqui, no Vale de Jezreel, ou seria nesse Tel Megido? Uma pena que eu não consegui captar exatamente. Tal Megido fica ali, mais ou menos à direita, bem escondido atrás daquela vegetação ali. Pois bem, aqui você tem uma ideia melhor. Me falta aqui o apontador, né, para mostrar. Você tem ali o Vale de Jezreel. Olha onde está Megido aqui, ó, bem na pontinha, tá vendo? Olha lá onde está o Monte Carmelo, de onde a gente tem a visão do Vale de Jezreel. Ali em cima está Nazaré, Monte Tabor, etc., etc. Haifa, né, que é uma cidade lá de Israel, lá em cima, de onde saem os navios, etc. É isso aí. O que acontece, meus amados irmãos? É porque tem havido uma confusão enorme entre o Vale de Jezreel como se fosse o Vale do Armagedon. Mas, de modo algum, deveria haver essa confusão. Porque, de fato, a expressão Megido se refere a esta colina que foi palco de muitas pequenas batalhas. Quando a gente volta ao Apocalipse e diz, bom, todo mundo vai se reunir, né? Os reis de toda a terra vão se reunir, vai haver a batalha do Armagedon. Será que esta colina, 10 acres mais ou menos, será que essa pequena colina sustentaria a presença de todos os exércitos, de todos os reis da terra nesta batalha? Certamente não. E será que o Vale de Jezreel também sustentaria? Também não. O que João quer nos dizer? O que ele está querendo chamar a nossa atenção? Por que ele cita Megido, a colina de Megido? É importante lembrar um fator. Apocalipse é escrito numa linguagem simbólica. Ninguém vai procurar encontrar por aí um dragão de 7 cabeças, vai? Não. É a imaginação. É o estilo da literatura apocalíptica que durou entre 200 a.C. e 200 depois de Cristo.
Então é só para entender, meus amados irmãos, que eu tenho a convicção de que o que João está dizendo, ele está dizendo é que há uma batalha, e não é uma batalha só no final dos tempos, porque ele está escrevendo para um pessoal no final do primeiro século, que está enfrentando todos os dias a presença do mal. O que ele está dizendo é, todos os dias, a vida cristã caminha num movimento pendular entre a celebração da ceia do Cordeiro, do banquete do Cordeiro, e a guerra contra as forças do mal, que querem muitas vezes nos iludir, nos enganar, nos levar à prostração diante dos seus bezerros de ouro, das suas estátuas, como era a estátua do imperador romano, a qual se deviam prostrar. Perceberam o que João está nos dizendo? É que vida cristã e salvação significa isso. Significa receber no banquete, na ceia do Cordeiro, as bênçãos da salvação. Mas significa que ao sair do banquete, a gente tem a enfrentar o nosso Armagedon todos os dias. Não estou negando que vai haver no final dos tempos uma batalha, né, em que as forças do mal estarão aí presentes. Não é isso que eu estou dizendo. O que eu estou dizendo é que João está dizendo para o seu povo isso. Eu vejo a ilustração disso exatamente no Monte da Transfiguração. Jesus sobe com 3 discípulos, vai até o Monte da Transfiguração, se transfigura diante deles, aparece Moisés e Elias. Vocês se lembram o que é que os discípulos dizem a Jesus? Quem lembra? Bom é estarmos aqui, Senhor. Vamos fazer 3 tendas, uma para o Senhor, uma para Moisés, outra para Elias, e nós vamos ficar aqui para sempre. É bom demais. Você se lembra o que é que Jesus diz? Jesus não diz nada. Ele desce o monte com seus discípulos, porque lá embaixo tinha um menino que estava possuído pelo espírito mau, que precisava de salvação, de libertação e de cura. Amém, irmãos? É isso que João está dizendo para os seus leitores. E é isso que ele está dizendo para nós. Vida cristã não é só Monte da Transfiguração, uma beleza, uma maravilha. Ah, como é bom o culto, pastor, nesse domingo, que bênção. Irmãos, nos esperam lá fora a luta de todos os dias. Nos esperam lá fora o nosso Armeguido, o nosso Armagedon. Todos os dias. Até aquele dia, quando finalmente nós seremos libertos da presença do mal. Porque aí vai ser realizada plena e completamente a salvação do nosso Senhor. É isso que João quer nos ensinar. Salvação é também uma guerra. A Bíblia diz que Deus estabelece inimizade entre a descendência da mulher e a descendência da serpente, está lá em Gênesis capítulo 3, versículo 16. Sendo montanha ou vale, Megido serviu a imaginação profética como lugar de concentração das forças e da fé, para não haver indolência em meio à crise. A visão que João teve de salvação segue este padrão de refeição e batalha, banquete e guerra, ceia e luta, porque vida cristã é exatamente isso. Concluindo, a refeição e a guerra são as polaridades da ação salvífica. A ceia é o ato em que nos reunimos em amizade, compartilhamos o que nos traz vida. A batalha é o ato em que confrontamos o mal com as mãos treinadas para a guerra,
dedos para a batalha, lutando o bom combate da fé. O nosso Armagedon é todos os dias, mas não nos esqueçamos que todos os dias